A visão do carneiro e do bode. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, pareceu-me uma visão. A mim, Daniel, depois daquele que me apareceu no princípio. E vi na visão que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi nesta visão que eu estava junto ao rio Ulaí, e levantei os meus olhos e vi que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarrada para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, quando um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força, e viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e feriu, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Então o bode o lançou por terra e o pisou. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira. Mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também notável, para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu. A alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e o exército foi entregue a ele com o sacrifício contínuo. Por causa da transgressão, ele lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Os 2.300 dias. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisado? E ele me disse: até 2.300 tarde e manhã, e o santuário será purificado. Gabriel interpreta a visão. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulaí, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. E veio perto de onde eu estava. Então, vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo? E, estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Porém o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblantes, e será entendido em adivinhações,
e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Destruirá assombrosamente, prosperará e fará que lhe aprove, e destruirá os poderosos e o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã, que foi falada, é verdadeira. Tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse.